Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar de algo que muito se fala e pouco se explica. Sem contar, né, que nós temos uma questão muito além, que vai muito além disso, que é a do preconceito. Dia 13, agora, de segunda-feira, foi comemorado, foi estipulado que é o Dia Internacional do TDAH, que é o dia do transtorno do déficit de atenção. Todo mundo ouve falar, todo mundo sabe que uma pessoa ou outra tem, mas no fundo, quando a gente precisa lidar com essas crianças, quando a gente precisa lidar com esses adultos, existe um preconceito. E esse preconceito é exatamente porque não se sabe exatamente o que é. Porque, olha só, é claro que existem muitas pessoas que têm características desse transtorno, o que não significa dizer que tenha esse transtorno. Eu conheço crianças que apresentam características, mas que não são. Mas isso aí são situações, são circunstâncias que a gente precisa entender e separar. Crianças que têm déficit de atenção são crianças que têm problemas neurológicos, é uma questão neurológica. Crianças que apresentam essas características são crianças e que não tem nenhuma questão neurológica, são crianças que precisam de limites, são crianças que precisam serem melhores instruídas, e aí a gente vai para um outro contexto. Mas o que é importante entender é que existe sim um problema chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que muitas crianças e famílias sofrem preconceitos porque as pessoas não sabem exatamente o que é. Muitos falam sobre o que é, mas não explicam de fato o que é, né? Então a gente precisa começar a separar para que a gente consiga entender e ajudar essas pessoas que estão próximas a nós. E é claro que eu fiz uma colinha porque eu quero ser bem pontual, eu quero ser bem específica, porque eu quero fazer com que você entenda qual é o caminho a percorrer, e a gente só consegue entender qual o caminho a percorrer quando a gente sabe exatamente do que se trata, né? Então vamos lá. Se eu tiver que conceituar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu vou dizer que é o quê? Eu vou dizer que o TDAH é um transtorno que tem relação com a produção e o funcionamento de alguns neurotransmissores. Ok, Mayra, mas o que é neurotransmissor? Neurotransmissor, primeiro, está ligado aqui, neuro. Segundo, transmissor. Se a gente pensar na palavra transmissor, a gente pensa logo na palavra transmitir. Se a gente pensa na palavra transmitir, a gente pensa na palavra mensageiro. Quem transmite alguma coisa, ele tem um nome de mensageiro. Então, os neurotransmissores são nada mais e nada menos do que mensageiros que levam para o nosso cérebro algumas informações através de alguns hormônios. O primeiro deles a gente chama de noradrenalina. Esse hormônio, a função desse hormônio está ligado em você ficar alerta. É claro que existe diversas funções, mas a que nos interessa saber é que é o hormônio que nos ajuda a estarmos em alerta. Esse hormônio está ligado à boa memória. Então, se existe uma relação desses neurotransmissores a essa função, então a gente já tem aí um problema, que é a criança não conseguir ficar alerta e a criança não conseguir ter uma boa memória. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o segundo hormônio, uma das funções do segundo hormônio que os neurotransmissores precisam levar, que é a dopamina.
Esse é o mais conhecido, só que a gente conhece ele como o hormônio do prazer. Então, a gente só consegue associar esse hormônio ao prazer. Mas ele tem várias outras funções. E eu trouxe aqui uma relação dessas funções. Uma delas são os impulsos nervosos. Quantos de nós conhecemos crianças que são impulsivas? Então, esse é um hormônio que está relacionado aos impulsos nervosos. O segundo ponto são as emoções. Quantas crianças não são alteradas emocionalmente, nervosas demais, estressadas demais, né? Porque ele também está relacionado às emoções. Depois a atenção, que é aí o ponto-chave, né? As crianças não conseguem ter a atenção que elas precisam para poder fazer determinadas funções. E aí também está relacionado à aprendizagem e é também um hormônio que está relacionado ao sono. Então, quem aí se identifica com alguns déficits nesse sentido, nessas áreas dos seus filhos? Muitos, né? Porque isso tudo está relacionado a esses hormônios que está diretamente relacionado às características da criança que tem o déficit, que tem esse tipo de transtorno, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Ok, depois disso tudo entendido, a gente tem uma situação que está também interligada a tudo isso que eu disse dos hormônios, as funções executivas. São esses hormônios que nos ajudam nas nossas funções executivas. Ok, mas o que é função executiva? Função executiva está relacionada à habilidade de controlar, de ter atitudes na hora certa, de falar na hora certa, de calar na hora certa, de resolver conflitos, enfim, resumindo, isso tudo está relacionado ao quê? Ao nosso autocontrole. E são exatamente essa situação, é exatamente essa situação em que a criança TDAH tem dificuldade do autocontrole. Ela não consegue se controlar para estudar, ela não consegue controlar sua atenção, ela não consegue controlar sua emoção, ela não consegue se controlar. E isso tudo justifica isso, o TDAH. Então, o que eu quero trazer com esse vídeo hoje? É que existem sim crianças que têm esse problema. Desculpa. Existem sim crianças que têm que têm o transtorno do déficit de atenção. Não existe criança que finge não dar conta de prestar atenção. Não existe criança que finge não conseguir aprender. Não existe. Existe crianças, adultos, adolescentes e adultos com esse transtorno. Tem cura? Não, não é doença, não tem cura. Eu ainda chamo de tratamento, mas não é uma doença. Eu vou morrer com esse transtorno? Talvez sim, talvez não. Isso vai depender de você, enquanto adulto, enquanto adolescente, ou do responsável por atender, para atender e estar com uma criança, ajudando essa criança. Então, eu controlo, eu me autocontrolo, eu aprendo a me autocontrolar, eu vou trabalhar isso no meu filho, eu vou trabalhar isso na minha filha, eu vou tentar ajudá-lo de alguma forma, mas eu preciso entender que não é só força ou não de vontade. É muito mais, está relacionado a essa falha desses neurotransmissores aqui, que está aqui no nosso córtex frontal, e aí é um assunto muito técnico, muito específico, que não cabe aqui. O que eu preciso que você entenda é que existem crianças que não têm características, mas que não têm nenhum problema neurológico. Mas existem crianças que têm. E aí é onde entra o nosso papel enquanto psicopedagogo, fazer essa identificação, levantar essas hipóteses e fazer o encaminhamento ao profissional ideal, que é o neurologista, o neuropediatra, e é ele quem vai fazer esse levantamento. Então, por favor, entendam definitivamente o que é o TDAH.